Olá, doçura! Seja muito bem-vindo à nossa cozinha. Eu sou Tatiane Alvarenga, sou confeiteira e professora de confeitaria. O objetivo desse canal é te inspirar e aprimorar o teu conhecimento na confeitaria, com muitas receitas, técnicas e dicas. Então vamos para a nossa receita de hoje? Será um bolo divino, um bolo de leite, macio, fácil e prático. Não tem erro, muito fácil para fazer esse bolo. E para deixar ele muito melhor e mais gostoso ainda, uma cobertura de leite ninho, que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, fica comigo que eu vou te ensinar o passo a passo para você fazer essa doçura hoje. Vamos lá? Para nossa receita, eu vou começar o preparo dos secos. Eu vou preparar aqui, fazer aquela misturinha que eu gosto sempre de fazer, quem assiste meus vídeos sabe o meu processo. Então, eu vou colocar primeiro o meu açúcar. Eu quero te lembrar que a minha açúcar, a minha farinha de trigo, essa parte de seco, já estão peneirados, porque assim já me facilita aqui o processo para eu poder te ensinar. Então, eu coloquei o açúcar, vou colocar a minha farinha de trigo. E para deixar esse bolo mais fofinho, mais gostoso, vou colocar um pouquinho de amido de milho. Às vezes você vai me ouvir falando maisena, tá? Mas é que às vezes é o hábito, né? Que a gente já está acostumado a falar maisena. Então, mas é amido de milho. A marca fica ao teu critério, tá? Eu já vou colocar o sal. Nesse processo aqui, hoje, eu vou colocar já o meu fermento químico, tá? Vou colocar aqui já. Pode fazer isso que não tem problema. Agora eu misturo bem. Porque dessa forma, como eu sempre explico, a gente já misturando a farinha, o açúcar, isso corre o risco de ficar aqueles gruminhos, aquelas bolinhas quando eu colocar aqui o líquido. E assim também eu não preciso ficar mexendo muito e não correr o risco de desenvolver o glúten na nossa massa e deixar aquela massa pesada. Então já misturei bem aqui os meus secos. Vou deixar separadinho aqui. Agora eu vou para os líquidos. Olha, você está vendo que essa massa já é prática, já começou muito prática. Não precisa de nada de aparelhos como liquidificador, batedeira, que às vezes você pode ser que nem tenha e fica assim inibida de não poder fazer um bolo. Aqui eu te mostro que você pode fazer bolo com um simples equipamento. Um utensílio de um bol e um fouet. Então vamos lá para o nosso líquido. Eu vou colocar aqui o óleo, o leite. Olha, sempre quando a gente vai fazer um bolo, tudo tem que estar em temperatura ambiente. Os ovos, se estiver na geladeira, tira 30 minutos antes. Ele não pode estar gelado. Então, o meu leite está em temperatura ambiente. Se você quiser colocar o leite quente, dá certo, pode fazer isso. Então, eu estou colocando aqui o leite. E vou colocar os ovos. Já pesei os ovos também. Agora vem aqui com o fouet e vou misturar. Nesse momento, se você quiser colocar pasta de baunilha, extrato ou até mesmo essência, eu não utilizo essência nos meus preparos em nenhum momento, nem em curso. Mas se caso você tiver só isso, pode, não tem problema. Mas como eu quero fazer um bolo de leite, então eu não vou colocar aqui a pasta de baunilha, que é o que eu gosto de utilizar bastante aqui nos meus preparos. Já misturei bem aqui os meus líquidos, né? Agora, deixa eu dar uma arrumadinha aqui na minha bancada, para você poder ver melhor. Agora eu venho com os secos. Então eu gosto de jogar esse líquido sobre ele. Vamos lá. Nesse momento eu gosto de começar aqui no centro, tá? Você começa a mexer aqui no centro. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus. Eu só não deixei a forma preparada, que eu quero mostrar para você como que eu faço, mas é sempre importante a gente já deixar a forma preparada. Forma preparada, forno pré-aquecido, porque eu sempre falo que o forno espera, mas o bolo, ele não espera. Então, a gente já deixa o nosso forno já lá no preparo. Ó, nossa massa já está pronta. Um brilho, tá muito bonita. Agora nós vamos
preparar a nossa forma para a gente poder colocar essa massa linda sobre ela. Para nossa forma, eu gosto sempre de utilizar o desmoldante. Então eu venho, chacoalho sempre, tá? Porque fica parado aqui os resíduos, então a gente já chacoalha para misturar. E venho. Não precisa colocar muito, eu só coloco aqui. Só aqui embaixo mesmo. Não jogo nas laterais, porque conforme eu vou jogando já aqui, ele já dá uma leve espirrada, né? Depois que eu fiz esse processo, venho com o pincel e gosto de passar um pouquinho, assim. Ó, você passa de leve. Sempre fiz esse processo junto com as minhas colaboradoras na confeitaria que eu tinha. Então, sempre foi dessa forma. Assim. Aí agora a gente pode jogar a nossa massa linda, gostosa, maravilhosa sobre a nossa forma. Ela é mais líquida mesmo, essa massa, tá? Eu tô usando uma forma retangular, né? 20 por 30. Essa massa, essa proporção de massa, você pode dividir em duas formas com furo central, 18 por 8, ou uma grande com furo central também, 25. Então essa massa, ela te proporciona estar utilizando com essas 3 tamanhos de forma que já está exato. Mas se você quiser dividir em outros tamanhos de formas, dá certo, pode fazer. Agora eu vou levar esse bolo, né, essa massa pronta já. Vou levar ao forno já pré-aquecido a 180 graus, assar mais ou menos aí por 30 a 35 minutos, até ficar dourado. Então, estando dourado, você já pode tirar. Agora nós vamos para a nossa cobertura de leite ninho. Eu estou utilizando leite ninho, por isso que eu estou falando esse nome, mas você pode utilizar leite em pó de qualquer marca, tá? Vai dar certo do mesmo jeito. Esse processo, a gente vai começar a dissolver bem o nosso leite ninho ou leite em pó. Então eu vou estar utilizando aqui creme de leite fresco, que é o que eu uso. Mas você pode utilizar o creme de leite de latinha, o HT, o que você preferir, o que for mais fácil para você. Então eu vou colocar aqui o meu creme de leite. Eu quero te lembrar que a receita está logo abaixo do vídeo, na descrição. É só você pegar tudinho lá, anotar e bora fazer essa receita, hein? E o leite, meu leite ninho. É importante esse processo para você dissolver bem o seu leite ninho, o leite em pó, né? Para não ficar aquelas... Quando você come, fica aquela impressão de ter um açúcar, né, arenoso, assim. Então, a gente mistura agora bem. E é importante sempre fora do fogo, tá? E também não deixar parado. A vizinha chama ela para dentro de casa, porque fala, não posso parar agora, né? Então, esse momento do creme de leite, a gente não pode. Creme de leite, a gente não deixa ele parado. Senão vai formar um monte de pelotinhos. Ele vai coagular assim, vai ficar um monte de bolinhas. E aí quando você colocar o seu leite condensado e levar ao fogo, não vai ficar muito bonito. Tudo bem que esse aqui ele é clarinho, a gente não percebe tanto. Mas se você faz esse processo no brigadeiro de chocolate, aí sim você vê um monte de bolinhas. Eu falo isso porque lá atrás, bem no meu começo da confeitaria, que eu não tinha estudado ainda, não tinha tanto entendimento, né? Cometi muito desses erros. E também a gente, naquela época, a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Tantos vídeos, né, de confeitaria no YouTube, que nos ajuda muito a ter conhecimento. Então agora eu venho com o meu leite condensado. A gente mistura bem. Ó, mistura bem. Quando você coloca, por exemplo, né, o creme de leite e o leite em pó, né, o leite ninho, ele fica muito bonito quando você dissolve
ele no leite condensado, quando você dissolve o leite ninho no leite condensado, não fica tão bonito. Agora sim eu tô com uma base bonita aqui. Nesse processo eu não vou colocar chocolate branco porque eu estou fazendo de leite ninho. Se você quiser um brigadeiro de chocolate branco, você tira o leite ninho e coloca o chocolate branco aqui, que vai ficar maravilhoso. Porque eu quero o sabor, né? Que realça o sabor do leite ninho. Vou colocar a minha glucose, que eu gosto sempre de colocar. Eu nunca falo do açúcar invertido para vocês colocarem, porque o açúcar invertido às vezes é muito difícil para muitos encontrarem, né? Porque ele é o nosso... ele que aumenta a validade do nosso produto. Mas a glucose também tem essa função de ajudar a retardar a cristalização. Então, por isso que eu acabo sempre passando somente a glucose, porque é mais fácil para encontrar, principalmente em casas de confeitaria, né, que vende os produtos. Mas na cozinha profissional a gente utiliza, sim, o açúcar invertido. Aqui na confeitaria se usa a palavra shelf life, que é uma palavra de validade, né? Que incluso abrange validade, textura, cremosidade. Então o açúcar invertido aumenta o nosso shelf life. Agora eu vou levar ao fogo, vou levar no fogo médio, não muito alto, mas também não precisa ser baixo, não. Porque a gente não vai precisar chegar naquela... Ó, na hora que eu misturei, deixa eu até mostrar, grudou aqui a glucose, né? Mas aí eu vou levar lá no fogo, se acontecer isso com você, você leva ao fogo, vai mexendo um pouco aqui com o fouet mesmo, ela logo vai derreter, vai se desfazer e vai ficar perfeito. Aí depois você volta com a colher de silicone. Então eu vou levar aqui ao fogo médio, médio para alto, não muito para baixo. Nesse processo a gente fica mexendo para não correr o risco de queimar embaixo e aí vai ficar um brigadeiro feio, né? E não é o que a gente quer aqui, a gente quer uma cobertura gostosa, bonita, né? Então a gente mexe o tempo todo, que é o melhor. E vou te mostrar o tempo, porque eu não quero aquele brigadeiro de cobertura muito densa e não ao ponto de brigadeiro também de enrolar. Mas também eu não quero uma cobertura muito líquida, né? Meio termo. Vou te mostrar o processo na hora que é bom para você tirar, para depois a gente poder jogar no nosso bolo e vai ficar maravilhosa. Nesse momento você percebe que está borbulhando, que está já mais denso. Então começou a ficar denso, bem denso, mais pesadinha a sua massa e borbulhando, você já pode desligar, porque quando eu levar para minha tigela, depois que ele esfriar, ele vai ficar mais grosso e vai ficar perfeito para a gente poder jogar no nosso bolo. Ó, agora esse momento eu já vou desligar. Percebe, olha. Agora eu já posso desligar. Nosso bolo já está pronto. Vou deixar ele aqui sobre a grade. Deixa eu só fazer uma observação. Sem querer, isso é para te mostrar que a gente erra também, ninguém é perfeito. Sem querer aqui no meu forno, eu acabei ligando o grill. Então, quando eu vi isso, ele já tinha dado uma leve dourada em cima do meu bolo. E o que ocorre? Quando a gente faz esse aquecimento forçado em cima, impede do que o bolo ele cresça, né? Porque ele já formou uma camadinha aqui. Então ele acabou assando um pouquinho a mais. Se caso no seu forno tiver também essa parte, né, de dourar o grill, toma cuidado. Eu acabei sem querer encostando ali e ocorreu isso. Ainda bem que a tempo eu observei, então assim eu consegui deixar ele seguir o processo natural de assar tranquilamente. Então por isso que você está observando aqui, ele está um pouquinho dourado, mas está macio, ele está bem quentinho, mas ele está macio. E como que eu sei também que ele assou? No toque, eu não tenho o hábito de colocar o palito.
Isso já é uma prática de muitos anos já. Eu coloco assim, quando a gente aperta e volta, eu faço no bolo todo. Assim, aperto e ele volta, então ele já está assado. Mas se você tiver uma certa insegurança, não tiver o hábito, então aí você pode colocar sem o palito. Mas é que com tantos anos, né, nessa profissão, trabalhando na confeitaria, então eu já tenho essa prática. Coloquei aqui, ó, ele tá todo macio, ele volta, tá? Então fica mais uma dica aí para você. Agora eu vou deixar ele esfriar para depois a gente voltar com a nossa cobertura de leite ninho. Nosso bolo já está frio, totalmente. Então agora nós vamos para a cobertura. Se caso a sua cobertura formar aquelas bolinhas, né, porque ficou parado, esfriando, você vem com um fouet e mistura bem. Pode ser com mixer também, que fica perfeito. Aí você mistura. Vai sumir todas as bolinhas que tiverem aqui. E vai trazer a cremosidade e brilho para essa cobertura. Olha como ficou uma cobertura linda. Eu não vou utilizar toda essa proporção, porque senão vai ficar em excesso. Lembra que eu falei que menos é mais? A gente não precisa colocar em excesso. Mas eu vou cortar, na verdade, antes, porque daí fica mais fácil. Conforme eu corto agora uns quadradinhos, né? A minha cobertura já vai entrando nesse bolo e vai deixando ele mais gostoso ainda. Então eu vou cortar aqui. Olha, ele tá tão macio, é que você não pode sentir, né? Agora, nesse momento, eu cortando, sentir essa maciez. Mas quando você fizer aí na tua casa, você vai saber do que eu estou falando nesse momento. Quando você corta, você sente uma massa macia, uma massa que deu certo. Mesmo naquele pequeno detalhe, né, que eu consegui perceber a tempo, né, que ficou um pouquinho aqui dourado. Ó, vou cortar mais aqui. Olha esse bolo para um café da tarde. Ai, é maravilhoso, é muito gostoso. Eu sou muito suspeita, né? Eu sou apaixonada por bolo, A minha infância faz lembrar muito da minha infância. Então, minha avó fazia muito bolo. E antigamente, bolo era aquele bolo na tigela, né? Farinha de trigo, colocava tudo ali. E, na verdade, eu não deixo de fugir essa tradição. Porque o meu processo, eu não utilizo liquidificador, eu não utilizo batedeira. É o bolo tradicional. Se você observar bem isso, o que eu ensino aqui, e se você procurar aqui no canal, tem muitos outros bolos que eu estou ensinando, é do mesmo método. Então é o nosso método tradicional que a avó, a nossa mãe fazia. Tudo ali na tigela, e isso traz lembranças, principalmente para mim, assim, maravilhosas da minha infância. Então, e para mim, né, assim, para eu poder aqui trazer isso para vocês é algo muito gratificante, porque traz boas lembranças da minha infância. Então, eu tenho certeza que quando você fizer esse bolo e os outros que estão aqui, né, das minhas receitas que tem aqui no canal, te recomendo você dar uma olhadinha aqui. Tem o bolo de laranja, tem o bolo de paçoca, que na verdade o bolo de paçoca está sendo muito visualizado, as pessoas estão gostando muito. Faça para tua família, faça para vender. Tenho certeza que você vai gostar muito. As receitas são desenvolvidas com muito carinho mesmo, porque é o que eu gosto de fazer e passar para você com excelência. Porque eu sempre falo, no caso eu e você, merecemos sempre o melhor. Então eu busco trazer aqui nas minhas receitas o melhor para você e o melhor para a tua família, o melhor para o teu cliente. Então, é o que eu posso te dizer dessa receita de hoje. Ó, vou soltar bem aqui. Aí agora, como, né, fiz todo esse corte aqui, eu vou com a minha cobertura. Vou jogar metade para não ficar em excesso. Vou jogar aqui e vou espalhar.
Olha que cobertura mais linda. Mas na infância, o que nossa avó, nossa mãe fazia, né, assim que eu me lembro, pelo menos da minha infância, era açúcar mesmo, que polvilhava por cima e a gente ficava feliz, era maravilhoso. Eu gosto muito também assim. E um café com leite, lado materno, eu sou neta de mineiro. Então, uma boa neta de mineira, né? E minha mãe também é mineira. Bolo com café com leite, bolo com café, é muito tradicional isso na minha família. Então, a gente gosta bastante. Na verdade, eu tô colocando menos da metade, para você ver que essa proporção de receita da cobertura, ela rende bastante. Aí, agora, claro que essa que sobrou não é perdida, já vou colocar ela em potinhos, já vou fracionar e congelar essa minha cobertura. Aí eu venho agora com o meu leite ninho para finalizar essa doçura. Vou colocar aqui um pouquinho e vamos polvilhar aqui para fechar, deixar ela. Esse bolo me trouxe bastante lembrança de infância, isso foi muito bom, foi muito gostoso. Gostoso estar dividindo aqui com você. Vamos agora cortar, vamos para aquela melhor parte que eu amo, degustar essa doçura, porque você pode deixar paradinho antes de cortar para firmar mais essa cobertura, entrar mais, né, no bolo, né, o bolo absorver mais. Só que aqui, claro, né, eu não vou aguentar desesperar mais um pouquinho para poder experimentar. Então vamos já cortar aqui, né, tirar e já te mostrar. E é legal também, quero só deixar mais uma outra observação, quando você tirar esse bolo do forno, você pode deixar ele esfriando, mas quando ele estiver ainda morno, jogar essa cobertura, porque daí ele estando ainda morno, ele vai absorver mais a cobertura e vai deixar o seu bolo mais molhadinho, se você quiser. E eu acho que fica maravilhoso. Aí você deixa, põe um pouquinho, deixa ele fazer isso, depois que ele esfriou, aí você vem com a outra parte e cobre. Fica gostoso também. Vou tirar aqui. Quebrei ele aqui um pouquinho. Ai, tá muito macio. É porque tá macio. Está perfeito. Nossa, deixa eu pegar aqui meu garfo. Nossa, tá maravilhoso. Tá lindo o bolo. Ai, eu te aconselho, faça. Faça, deixa aqui nos comentários. Eu tenho certeza que você vai gostar. Mas antes de eu experimentar essa doçura, eu queria te convidar, se você não for inscrita no canal, se inscrever. Ativar o sininho para receber a notificação de todas essas doçuras. E deixar o seu like, porque dessa forma você vai estar me ajudando e mostrando para o YouTube que esse canal tem muita doçura. Então, agora eu vou me deliciar dessa doçura. Olha que massa! Muito, muito macio e tá muito úmida por conta da gordura que vai nessa massa. Esse bolo me trouxe realmente a minha infância agora, o sabor. Sabe aquele sabor de bolo de vó, de mãe, de aconchego? É esse sabor desse bolo de leite. E essa cobertura de leite ninho deixou ele perfeito. Eu te aconselho a fazer para a tua família, porque eu acredito que a tua família merece o melhor. Então, eu quero muito te agradecer por você ficar aqui comigo até agora. Beijo, até o próximo vídeo.